Oi, eu sou a Mar e esse é o canal Interno Ivante. A maioria dos vídeos aqui eu dou dicas de desenho para iniciantes, mas o meu sonho sempre foi trazer um pouco de história. Então, com muito entusiasmo, hoje eu estou começando uma série onde eu vou desenhar mulheres históricas enquanto eu conto para vocês um pouco da história delas. Antes de começar, eu vou fazer uma pergunta e vocês podem responder aí embaixo. Quantas mulheres artistas vocês conheceram por intermédio dos livros de artes das escolas? Bom, pode ser que vocês conheçam algumas, mas qual o período em que elas apareceram? E mais que isso, vocês sabem se elas eram reconhecidas tanto quanto os homens artistas? Sim, mesmo a arte, em toda a sua capacidade de desenvolvimento do ser humano, criatividade e cultura, excluiu mulheres no decorrer da história. Não pela arte em si, mas pelo reflexo da sociedade, que é o patriarcado. As mulheres foram privadas de exercer funções intelectuais durante vários períodos da história. Na Grécia Antiga, por exemplo, ser mulher significava ser escrava. Os trabalhos eram sempre manuais, pesados, e o domínio intelectual era só dos homens. Bom, pensando no modelo de história eurocentrista, na Idade Média não tiveram mudanças muito significativas para as mulheres. E no Renascimento? Momento de grande valorização do homem em sua potência artística e intelectual. Agora, a arte ela era ensinada em academia, resultado do processo econômico, social, filosófico que remoldou o artista. O que antes era um trabalhador, agora ele se tornou uma personalidade, um ser ultra intelectual. E a mulher? Bom, foi nesse contexto que Sofonisba Anguissola foi conhecida e é conhecida como uma das precursoras na arte internacional. Ela era uma retratista, visto que a arte de academia era exclusiva para os homens, onde eles retratavam figuras mitológicas, cenas bíblicas e outras coisas que valorizam o homem, como o estudo, por exemplo, do nu, que era privado também das mulheres, e extremamente importante para que a arte fosse reconhecida internacionalmente. Sofonisba tinha técnica e intelecto para pintar as obras de academia, mas seu status social, o de ser mulher, fez com que ela, mesmo conquistando a poderosa corte espanhola do rei II, em 1559, serviu como pintora retratista da corte, mas era tida como dama de companhia da rainha Isabel. Ou seja, teve seus traços elogiados por Michelangelo, mas era proibida de vender os seus quadros, apenas presentear a alta sociedade. Mesmo que incômodo para nós mulheres esses fatos, isso não impediu que Anguissola conquistasse o lugar de primeira mulher artista a adquirir fama internacional. Seu trabalho contribuiu fortemente para a história das mulheres na arte. Bom, a arte eurocentrista, Principalmente no que seria a futura Itália, lugar de seu nascimento, onde foi criada com ideais humanistas. No momento em que as mulheres eram vistas apenas como objeto de luxo, apenas como a musa, Sofonisba pintava retratos que impressionavam pelas suas feições espontâneas. Vale pontuar aqui o que é óbvio, Sofonisba detinha um poder econômico, ela fazia parte de uma pequena nobreza na Itália. Então, mesmo que ela não pudesse participar da academia com os homens na época, ela detinha o necessário para poder estudar com algum mestre, algum pintor reconhecido na época. O que não é algo para se comemorar muito. Às vezes elas podiam se envolver em sessões privadas com seus mestres e professores em outras cidades, mas por mais que fosse possível a contratação, não era visto com bons olhos o fato dos artistas a contratarem, podendo arruinar sua reputação. Existem estudos de historiadores da arte que dizem que existiram sim mulheres com trabalhos interessantes e até mesmo brilhantes, mas
elas não podiam existir enquanto mulheres artistas brilhantes, pela falta de condições e apoio social, político, cultural da época. Isso me fez lembrar de um pensamento recorrente meu, que é: imagino o tanto de potência criativa e artística que essas mulheres perderam, foram reprimidas. O tanto de trabalhos brilhantes com o olhar sensível da mulher que podia ter existido na história da arte, mas que foi excluído pelo que lhe era imposto na época. Como eu já disse, a família de Sofonisba, a família Anguissola, pertencia a uma pequena aristocracia da cidade de Cremona, na Itália. O pai da família era muito preocupado em oferecer a todos os filhos uma educação completa, que englobasse a arte, literatura, música e latim, e isso favoreceu a Sofonisba a exercer sua função criativa. Sofonisba e as irmãs Lúcia e Helena estudaram no ateliê do pintor Bernardino Campi, entre 1550 e 1559. Helena se tornou monge e entrou para o convento, mas Sofonisba e Lúcia se dedicaram à pintura de retrato. Sofonisba acabou se destacando como desenhista e seu pai tentou promovê-la. Na tentativa de difundir o trabalho dela, ele tentou por diversas vezes levar os desenhos a Roma e escreveu uma carta a Michelangelo, enviando o esboço de uma criança sorrindo, que então pediu para que Sofonisba desenhasse uma criança chorando. E assim ela fez, recebendo então o elogio de Michelangelo pelos seus traços. Ela tinha bastante talento para pintar os traços humanos de uma maneira bem descontraída. Então, eu indico muito que vocês olhem os retratos dela, tem bastante da família dela, tem até um que é um dos que eu mais gosto, que são as irmãs dela jogando xadrez. E é muito interessante, porque era um jogo que demonstrava, até hoje demonstra, bastante a capacidade intelectual da pessoa. E era mais jogado por homens na época, e ela desenhou as irmãs dela com feições sorrindo, como se aquilo fosse uma brincadeira, como se estivesse fácil. Eu gosto muito disso. Durante a permanência na corte espanhola, ela é admirada, levando a fama e notoriedade. Quando a corte envia para o Vaticano o pedido do Papa Pio IV, o retrato da rainha, o Papa envia uma carta de agradecimento reconhecendo o talento dela. Abre aspas. Amada filha em Cristo, recebemos o retrato da nossa querida filha da rainha da Espanha que você nos enviou. Nos deu grande satisfação tanto pela pessoa representada, a quem amamos como um pai pela piedade e as boas qualidades de sua mente, e porque está bem executado e com competência por suas mãos. Agradecemos e garantimos que vamos conservá-lo como um tesouro entre nossas posses mais seletas, e elogiamos seu maravilhoso talento, que é a menor de suas qualidades. E por ele te enviamos a nossa bênção. Com todas as dificuldades de ser uma mulher artista no período da Renascença, assim como em vários outros, ela se destacou e foi vista como a precursora na história da arte, a mulher precursora. Eu acredito que a gente tem um modo de estudar muito eurocentrista, então em vários outros lugares, que não seja na história ocidental, devem ter existido mulheres incríveis na arte também, e que infelizmente não são estudados, mas é também interessante a gente ter essa referência de uma mulher nos livros de história da arte. Quanto à sua vida pessoal, ela foi casada 2 vezes. A primeira vez foi com quase 40 anos, com o nobre político siciliano, Fabrizio Moncada, e acaba se mudando para Sicília. O casamento foi arranjado pelo rei Felipe II, mas ele dura pouco, apenas 50 anos, porque o marido dela é morto em um ataque de piratas. Bom, depois ela volta a Cremona, no lugar onde ela nasceu, para rever os familiares, e após 1 ano da morte do seu marido, conhece o capitão Horácio Lomênio, com quem se casa aos quase 50 anos. Ela vive em Genova por aproximadamente 35 anos e por volta dos seus 83 anos, ela e seu marido se mudam para Sicília. Em 1624, aos 92 anos, Sofonisba recebeu a visita do famoso retratista inglês Van Dyck, que a entrevistou e fez um esboço.
Nos últimos tempos da vida de Sofonisba, ela não enxergava tão bem mais, então não pintava. Mas com essa visita de Van Dyck, eles conversaram muito sobre arte. Ela falou das técnicas de iluminação que usava para pintar os retratos, o que deixou ele muito impressionado. Eu espero que vocês tenham gostado da história hoje. E no próximo vídeo eu trarei outra mulher na história. E se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Um grande abraço.